Olá, mulher! Hoje eu quero contar um testemunho que eu acho que para te dar mais esperança, para você ser uma mulher posicionada e uma mulher de detalhes. Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar um testemunho meu, que eu nunca contei aqui, mas que eu percebi quando eu tenho estado em rodas de mulheres, que elas se alegram e que elas percebem que Deus é um Deus de detalhe. E aquilo traz esperança e posicionamento. Então, quando eu e meu marido, a gente começou a se relacionar, na verdade, nem antes da gente se relacionar, né? Ele estava separado, eu também estava separada. E ele fez uma carta para Deus, falando, escrevendo todos os detalhes que ele queria numa mulher. Ele queria casar de novo, formar de novo uma família. E escreveu que era uma mulher assim, loira. E para ser mais detalhista, ele colocou assim: eu quero uma mulher de 1,77 m. Que aí eu vou ter certeza que é essa mulher que o Senhor mandou para mim. Que ele nem ele se converteu tem pouco tempo, né? Eu também não estava na igreja, eu vim da igreja católica, mas eu sempre acreditei no amor. Eu não tinha referência do casamento que eu vivo hoje, de ninguém próximo, mas eu sempre acreditei no amor. E por mais que eu tivesse passado por um processo muito doloroso, um casamento muito difícil, de anos, né? Eu não perdi a esperança no amor. Então meu marido fez essa cartinha para Deus. No momento em que eu estava com um amigo dele, que é compadre do meu irmão, eu comentei assim: aqui em Recife não tem ninguém legal, não tem homem. O que eu percebi era que os homens eram muito meninos, né? Moleques. Então eu tava falando isso, né? Que em Recife não tinha. Aí ele falou assim: eu tenho um cara pra você. E aí ele pegou o celular e mostrou a foto do meu marido hoje, Márcio. E aí quando ele mostrou a foto, eu falei: eu gostei dele. Aí na mesma hora ele tirou uma foto minha com ele e mandou um WhatsApp pra Márcio. Aí Márcio, na mesma hora, gostei, né? Aí ligou, a gente ficou naquela brincadeira e tal. E aí esse amigo dele falou assim, faltavam uns 10 dias pro Réveillon. E aí esse amigo dele falou assim: Márcio, vai fazer o que no Réveillon? Aí ele falou assim: eu não tenho nada para fazer não. Minha mãe, eu dei uma viagem para os meus pais, minha filha vai ficar com a mãe. Isso era em 2020, né? A gente se conheceu 2 de janeiro de 2020, mas era final de 2019. E eu tô sem programação. Aí ele: vem pra cá, que aí você vem e conhece a Roberta. Aí ele falou: tá. Na mesma hora ele comprou a passagem. E a gente trocou o Instagram, ficamos curtindo ali a foto um do outro. E aí, quando foi dia 2 de janeiro, a gente se encontrou para se conhecer, né? E aí, quando a gente se conheceu, ele começou a conversar comigo e tal. Depois ele pegou na minha mão, aí falou assim: nossa, você é meu número. Quanto você tem de altura? Aí eu falei assim: 1,77 m. Aí na mesma hora ele falou assim, ele pensou, né? Ele não falou pra mim. Ele pensou: eu vou casar com essa mulher. E aí, 1 mês depois ele me pediu em casamento. 7 meses depois a gente já estava morando junto. E quando foi liberado pós-pandemia o casamento, a gente fez o nosso casamento lindo. Um casamento que aí é outro testemunho que eu preciso contar para vocês. Mas o que eu quero dizer com essa mensagem? Que Deus é um Deus de detalhes. Que você seja específica para pedir a Deus o que você quer. Escreva uma cartinha. Se você está solteira, escreva uma cartinha falando. Depois eu vou colocar o testemunho dele aqui. Porque o que ele pediu naquela carta, ele fala para mim
que Deus entregou muito mais além do que ele pediu. Então, Deus, ele faz infinitamente mais e melhor do que a gente pede. E é essa reflexão que eu quero deixar para você. Então, o que eu quero dizer para vocês é: acredite no amor. Não deixe que as pessoas que te feriram, as circunstâncias da sua vida, elas façam com que você desanime e perca a esperança. Porque com Deus é possível. Acredite nas pessoas, sirva as pessoas, ame as pessoas, porque acredite no amor, acredite no casamento. Casamento não é uma instituição falida. Não deixem que suas dores e que as pessoas que te feriram, que te machucaram, elas tenham poder ainda sobre a sua vida, sabe? Porque estamos aqui para viver uma vida e Deus tem uma vida boa, agradável, perfeita. Se você ficar presa ao seu passado, presa a essas dores, você não vai viver um casamento lindo. Um casamento, não vou dizer que é perfeito, que para mim é, mas perfeito só aquele lá de cima, né? Mas um casamento incrível, você se sentir amada e ser amada por alguém que Deus colocou, que você sabe que foi um presente de Deus, que Ele colocou em seu caminho. Então, siga em frente, apague o seu passado, siga em frente, vamos ressignificar isso, vamos ressignificar a sua história, entender por que hoje você se comporta dessa maneira, para que você viva com leveza, com propósito, cheia de amor. Amém? Espero que vocês tenham gostado do meu testemunho. Esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele me deu um presente de Deus, tá? E Ele pode fazer infinitamente mais e melhor. Que esse testemunho, Ele te dê alegria e esperança para permanecer esperando no Senhor, aquele homem que Ele já preparou para você, mas está te preparando e te moldando para receber tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Depois que eu gravei esse vídeo, eu estava aqui estudando a palavra de Deus em Lucas 4, 14 ao 30, sobre a rejeição de Jesus em Nazaré, a cidade, né, que Ele nasceu. Quando eu terminei de ler, eu percebi, eu comecei a estudar. E aí, no estudo, falava assim: a nossa profundidade ou religiosidade nos impede de ver e reconhecer a grandeza de Deus agindo em nossas vidas. E aí me trouxe para esse testemunho. Por quê? Porque às vezes a gente esquece o que Deus fez. Porque às vezes a gente achou, já foi o tempo, a gente achou que honrei, glorifiquei a Deus, mas esse testemunho, ele deve ser lembrado. Toda vez que eu conto, as pessoas, elas ficam maravilhadas, assim, elas reconhecem a grandeza do Senhor, reconhecem que Ele é Deus de detalhes, mas que muitas vezes pra gente parece normal. E a gente não pode normalizar o agir de Deus. A gente precisa o tempo todo reconhecer e lembrar do agir de Deus em nossas vidas. A gente está focando no futuro, mas esquece de falar e de reconhecer o que Ele já fez no passado. E eu vou falar mais vezes sobre isso aqui, porque eu entendo que é isso que Deus quer. Ele quer que a gente conte o nosso testemunho, conte o que Ele já fez em nossas vidas, porque outras pessoas serão edificadas com o nosso testemunho.